Boa noite, Contago. Boa noite a todos que estão lá em casa. Como é que nós estamos, Contago? Como é que estás? Estou bem, mas olha, estou a ouvir pela stream. Já está, Exato. já está. Peço desculpa aqui um erro técnico. Como é que estás, Contago? Não faz mal. Estou bem, estou bem, estou bem, bem disposto. Já resolvi, falamos em stream, já resolvi o problema do carro, andava com o pneu furado para trás e para a frente, já estou tranquilo com essa parte. Portanto. Pronto, que ainda bem, ainda bem. Isso é que é mau, pneus furados é sempre uma Sim, complicação. Sempre uma é muito complicação. chato. Sim. Contago, desde já muito obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigado por Eu é que estares aqui. agradeço. É sempre um prazer entrevistar uma pessoa aqui como o Contato, com os anos de experiência que já tenho aqui nesta área dos esportes, do Counter-Strike e tudo mais. Contato, fala-nos um pouco de ti, da tua história. Quem é o Contato? Quem é o Contag? Queres que eu conte a minha história toda? Resumidamente, é melhor. Ok, Senão. pronto, é que isto de estar aqui a contar 20 anos, estamos aqui 1 hora. Sim. Pronto, o meu nome é João Braga. Adotei o nick de Contag em 2001, quando tive o meu primeiro acesso à internet. Aquilo foi uma criança de 11 anos na altura que, epá, Contag, pode ser. E pronto, o pessoal que pergunta porque é que o meu nick é assim, eu não tenho resposta para dar. Normalmente Certo. é o que eu digo. Pronto, mais sobre os esportes. Em 2004, eu comecei a jogar. Foi quando eu tive um computador que realmente aguentava na altura Counter-Strike Source. Fiz o meu percurso competitivo sensivelmente até 2013, apanhei ali o início do Go. O meu pico da carreira foi ainda no Counter-Strike Source, onde eu consegui estar ali na luta, curiosamente com o BHT, na luta pela terceira melhor equipa portuguesa. E pronto, depois, conforme cresci, não é? Disto estamos a falar em 2013, tinha os meus 23 anos e tudo mais. Tive de iniciar a minha vida profissional. Normal, na altura não haviam as oportunidades que existem hoje, Certo. não havia muito dinheiro na cine, então eu, como tal, tive de me dedicar a um trabalho tradicional. E meti uma pausa no, naquilo que toca a esportes de forma mais ativa em termos competitivos. Continuei sempre a seguir a cine e tudo mais, mas Sim. fiz essa pausa. Entretanto, em 2013 surgiu a oportunidade de eu ir escrever para o Frag Leader, na altura, onde eu ainda escrevi uns artigos de opinião, umas colunas e tal. E acabei por começar a dar cast na altura com o Moreira, umas vezes com o BHT também. Sim. Nos Majors, quando eles ainda eram transmitidos pelo Frag Leader, era transmissão comunitária, Sim. ainda não havia o profissionalismo que Ora, existe nem hoje em mais. dia. Um, Acabou por surgir nessa altura a primeira oportunidade para fazer um cast ao vivo. Foi na liga que existia na altura das universidades, que foi no ISMAI, um, onde eu mostrei offline, por assim dizer, no que toca a casts. Mas pronto, depois novamente a vida profissional teve de se sobrepor aos esportes e Pois. fiz uma pequena pausa ali entre 2015 e 2017, em que do nada, mas mesmo do nada, fui contactado pela altura pela Bitsa para fazer a Superliga. Sim. Fiz a dupla com o BHT durante a primeira temporada. Um, no final dessa temporada surgiu então a oportunidade de trabalhar com a RTP Arena. Fui contactado na altura pelo Daniel, que ainda hoje é o gestor de projeto da RTP Arena, Sim. para fazer o primeiro Major, que foi o Major de Boston, que foi transmitido pela RTP. Pronto, e a partir daí o pessoal já acompanhou mais. Pronto, deixei por completo a minha vida de pseudo-atleta, porque na verdade eu acredito que nunca fui um verdadeiro bom jogador de CS. Um, e pronto, do meu gosto pessoal, eu sempre gostei mais de me dedicar ao estudo das equipas, Análise, sim. onde eu me diferencio um pouco eu gosto muito de analisar ali a linguagem corporal dos jogadores, a comunicação, etc. Eu acho que é algo que está muito pouco explorado, mas que nos diz muito quando estamos a assistir aos jogos. Um, e pronto, a partir daí foi a história, não é? Estive sempre na RTP Arena, depois em 2020, aliás, 2019 eu acabei por sair, um, ao colocar uma pausa no que toca aos casos. Eu tive aí uma fase um bocado mais complicada da minha vida a nível pessoal, Certo. não estava de todo a conseguir lidar com as coisas todas que estavam acontecendo na minha vida pessoal, misturado com os casos. Depois chegou ali uma altura em que o feedback da comunidade também não era o melhor e eu não estava de todo a lidar bem com isso e na altura decidi então colocar uma pausa indefinida nos meus casts. Um,
o que acabou por me fazer bem. Foi uma fase mesmo muito complicada da minha vida, onde eu levei, tive ali uns dissabores um bocado grandes e deu-me para abrir os olhos em relação a muitas coisas, rever alguns erros que eu cometi, não só nos casos, mas também a nível pessoal, de relações interpessoais, mesmo dentro do mundo dos esportes e tudo mais. Sim, Alinhar um pouco as miras, sabes, e certo. voltar a procurar então uma oportunidade para voltar com o melhor dos timings e com a mentalidade certa. Essa oportunidade acabou por surgir e pronto, e agora estou a refazer o meu caminho, como é óbvio. Não fui à procura de ocupar o lugar que eu ocupava, que na altura as vozes principais da RTP Arena era o Zorlac, o BHT, o Muxa e eu. Sim. Pronto, como é óbvio, e eu tenho muito esta mentalidade que, ok, se eu estive fora, tenho que começar por baixo, então pronto, estou no grind novamente, basicamente. Claro. E já E tens pronto. marcado aqui algumas presenças. Sim, tenho feito os eventos todos, tenho a felicidade de viver em Lisboa, em Pois, proximidade com o estúdio, não é? Curiosamente, todos os caçadores eu sou o que mora mais perto do estúdio, eu em 15 minutos meto-me lá. certo. Ahm, então, pronto, caso não, por norma, pronto, os principais diria que Que és de será Lisboa. neste momento o BHT e o Pica. O Zorlac está a reduzir também um pouco as suas presenças semanais também para com dois filhos e tudo mais. Sim. É complicado, tem outras responsabilidades, como é evidente. Então diria que sou aqui o quarto barra terceiro, dependendo da disponibilidade do Zorlac, para aparecer, Certo. mas pronto, sempre que apareço é sempre com a mesma energia, sempre com a mesma vontade Claro. e vou fazendo aproveitando as oportunidades que tenho. Olha, e já que tocaste aqui Uhum. no Muxa, vamos já começar aqui a meter um pouco de picante aqui, aqui à situação. Eu estava à espera, eu estava à espera. Que é que me tens a dizer sobre este assunto? É assim, Qual é a tua posição? Sei que não estás na melhor posição para opinar sobre isto, mas eh, sim, mas eu não tenho grandes problemas em falar sim, disso, até porque, pronto, eu sou mesmo amigo do Muxa, já nos conhecemos há bastante tempo. Poucas foram as viagens, ou não foram poucas, melhor dizendo, as viagens que nós fizemos juntos para o norte, para LANs e tudo mais, para comentar jogos. Ahm, É assim, a minha opinião sobre este tema e acaba por ser um pouco caricato porque eu acabei beneficiado desta situação, não é? Porque sim, se o Muxa não tivesse tido a situação que teve com a RTP, muito provavelmente eu não teria tido a oportunidade de regressar aos casos. claro, Aqui sendo completamente honesto, transparente, a realidade é essa e eu não tenho problema nenhum com isso. O Muxa é sem dúvida muito melhor caster do que eu alguma vez serei. Sem dúvida que é uma das vozes do jogo em Portugal. Eu quanto a isso não tenho dúvida nenhuma. Tem uma qualidade brutal. dos melhores talvez, Sobre. Sem dúvida, sem dúvida. ou até o melhor, mas A sim, minha opinião pessoal é que ele e o BHT são os são, são, melhores. as- são os melhores. E atrás pica, Ahm, sim, sim. Colocava o pica e depois coloco-me ali em quarto lugar, sim, ali na com o luta Zor, com o Zorlac. sim, sim, Porque o concordo. Zor é muito bom, mas Acho que e é um profissionalão. sim, Para sim, quem não sabe, trabalhar com ele é super interessante porque vocês saem do cast cansados, mas é porque ele está sempre a puxar por vocês, sempre a puxar mais, sempre a puxar mais. E isso é muito bom também. É sempre uma boa oportunidade de crescimento fazer cast com claro, ele, com ele. porque que ele puxa muito pelo seu parceiro e isso é super interessante sempre. Agora, sobre a situação do Musha, é assim, como é óbvio, o motivo pelo qual acontece o que aconteceu efetivamente, hum, e tudo mais, e o que é que levou a esta situação, eu não posso falar sobre isso. Eu Certo, sei o que é que aconteceu, mas isso eu reservo às pessoas envolvidas, ok? certo, certo. Pronto, Porque ele mesmo é aquela ele já questão. falou. Ele já falou Exatamente, eu sobre isso. não sou muito fã de estar a falar de coisas que não se passaram comigo, Exatamente. e isso eu prefiro que sejam as pessoas a falar sobre o assunto. Sobre a situação em si, eu acho que o Muxa faz falta à RTP Arena, como é óbvio. Claro. Acho que era sempre uma mais-valia para o nosso roster, por assim dizer, de casters. Um, no entanto, eu acho que existe neste momento uma incompatibilidade a nível de ideias e tudo mais que não se vai proporcionar tão cedo um regresso do Muxa, um, pelas duas partes, com muita pena minha. Certo.
Mas pronto, é uma questão de esperar para ver, as coisas mudam, não é? Aliás, o mesmo se passou com o Muxa em relação à MLP, quando houve aquela situação da camisola da Prozis, em que eu nem sequer era para fazer essa MLP, houve esse desentendimento entre o Muxa e a E2Tech e ligaram-me às 2 da manhã a perguntar se eu no dia a seguir podia fazer caso no lugar dele. Certo. Portanto, Por acaso não estou muito dentro pronto, foi na desse altura assunto. ali um desentendimento a nível de acordos de parcerias e tudo Sim, mais. O Mocha tinha a camisola de uma marca que não era patrocinadora da liga da e liga, pronto, houve claro. ali um desentendimento. Claro. Pronto. Já passou, já está resolvido. E acho que se resolveu da melhor maneira, que é com as pessoas a conversarem e a resolverem as suas Obviamente. diferenças e a remarem todos para o mesmo lado, no fundo. Não Claro. quer dizer que a RTP não o faça, mas é uma situação também um bocadinho diferente, a nível Diferente. de choque de ideias, Bate- diria. Bastante. Sim. Bastante diferente. Mas achas que eu vejo como tu disseste, acho que vai ser muito complicado voltarmos a ver o Muxa a dar a caça na RTP, a não ser pela N2Tech, que é quem contrata os casters, Sim. que não casse Uhum. na RTP. É pena, porque o Muxa, todos nós Claro. sabemos a qualidade imensa que ele tem, acho que dispensa apresentações, a qualquer lado que vamos é o Muxa, acho que não é preciso apresentar, seja a nível de RTP, seja a nível de Master League, como é ele. Também a nível pessoal também transmite Uhum. bastante jogos de equipas portuguesas. E uma coisa boa do Muxa, para quem não sabe, é que ele tenta rotar sempre os jogos que passa. Há bastantes equipas portuguesas a jogar na ESEA e ele evita passar sempre os mesmos jogos ou as mesmas equipas. Sim, sem dúvida. Ele acabou por ser a força motriz, uma das forças motrizes no CS Nacional, no seu crescimento. Eu em 2019, no início de 2019, ahm, entrei para a RTP Arena full time, na altura, como gestor de conteúdos do projeto, que é a posição que o Gás ocupa hoje em dia. Sim. Ahm, e que por acaso calhou na altura em que ele começou a fazer o Fischer, o famoso Fischer da EZ. E faz uma diferença brutal. É Enorme. ali uma exposição às equipas, as equipas mais pequenas também merecem exposição. É uma das coisas que eu farto-me de falar em off, não é? Porque eu sinto que estas conversas na praça pública acabam por não ter o mesmo impacto. Eu prefiro, quando tenho estas ideias a nível de o que fazer para melhorar o estado de coisas, prefiro sempre tentar falar com os playmakers da scene, não é? Falar Sim. com a RTP, falar com os Tribe diferentes Leader. gestores de projeto com quem eu me dou e tudo mais, de forma a tentar encontrar soluções para dar mais exposição, porque a verdade é que o CS em Portugal não é só os só, nem só a FTW. Claro. Sem uma scene de grassroots, ou seja, de jogadores jovens a começarem agora o seu percurso competitivo e tudo mais, um, assim não tem hipótese de crescer, vai estagnar mais tarde ou mais cedo, não se constroem casas pelo telhado, não é? Claro. Então é sempre uma oportunidade aqui para tentar de alguma forma mudar as coisas e o Muxa com mais tempo disponível do que eu, porque apesar de eu estar agora um pouco mais focado nos casos, o meu tempo livre também acaba por ser um pouco limitado. Curto, sim. Não consigo dar a exposição que gostaria às equipas mais pequenas, embora isso em breve possa vir a mudar. Eu tenho estado em algumas conversas com o Musha, eu fui pedir inclusive alguns conselhos, como é normal aqui Sim. Também eu já entre o os fiz. casters, procurar maneiras de melhorar e tudo mais. E uma das coisas que está nos planos é também começar a dar uma mão ao Musha nesse sentido. Os jogos que ele não conseguir fazer, eu acabo por fazer no meu canal. E dessa forma também amplificar um pouco mais a exposição que podemos dar às equipas. Certo. Eu também comecei há bastante pouco tempo a dar cast e o fecheiro Uhum. que o Muxa tem é sem dúvida É uma bíblia, uma. não é? E que principalmente quando a EZ mudou agora para a Faceit é uma célula que encontrar os jogos das Sim. equipas portuguesas é sem sombra de dúvidas a mais-valia. Eu no início cheguei a mandar mensagem ao Muxa para me conseguir arranjar o link de uma equipa portuguesa, ele deu-me logo na Uhum. cabeça que tinha o fecheiro. E eu na altura, como comecei, isto há bastante pouco tempo, ele deu-me logo na cabeça, mandou-me o fecheiro e a partir daí nunca mais tive problemas. De Nunca mais maneira o nenhuma. chateaste. Nunca mais. Também já pedi opinião, mas acho que toda a gente quer começar, deixar um pouco o ego de lado e perguntar a quem já está Ah, aqui aos anos para ajudar. sim, sem dúvida. Eu acho que esse é um dos maiores problemas com a malta que está a O ego, começar. O pessoal, há muita mentalidade que é fácil ser comentador de CS.
Não é, não. E é extremamente difícil, especialmente quando estamos a falar de jogos Tier 1. As coisas complicam porque há muitas nuances no jogo que nem passam pela cabeça das pessoas. E depois é sempre engraçado porque por acaso foi uma evolução que a RTP Arena inseriu no tempo em que eu estive fora, que nós antigamente não tínhamos qualquer acesso ao mundo exterior enquanto estávamos a comentar jogos. Certo? Hoje em dia temos aquele tablet, para quem não sabe, aquele tablet está dividido o ecrã e temos a página da HLTV onde o jogo está a ser disputado, onde podemos acompanhar as estatísticas em tempo real. Caso o feed vá abaixo, podemos mais ou menos pelo bot poder perceber o que é que está mais ou menos a acontecer dentro da ronda, para também não deixar os viewers pendurados. E temos também o chat da stream, que é algo que eu já expressei esta opinião e posso expressá-la publicamente. Não sou totalmente a favor. Acho que Sim, pode ser em mau. alguns momentos pode condicionar a qualidade do Sim, comentário ao jogo, ter ali sempre o chat a dar. No entanto, em outros momentos é uma ferramenta essencial. Quando, por sim. exemplo, eu ainda aqui há dias tive aquele jogo, já não lembro que jogo foi, que acabou 14-1 no primeiro side. E efetivamente eu e a BHT não tínhamos história rigorosamente nenhuma para contar sobre aquele jogo, Pois, porque estava a ser um jogo muito one-sided, sem grandes coisas relevantes para falar. Então acaba por ser uma ferramenta para nós também lançarmos ali algumas dinâmicas com a malta que está a ver, tentar interagir um pouco com o público. Portanto, acaba por ser ali uma, um pau com dois bicos, não é? Que sim. pode prejudicar porque estás sempre ali a ver e às vezes tu tens uma opinião sobre o jogo e como toda a gente sabe, o CS é um jogo extremamente ambíguo naquilo que toca às opiniões, é, Sim. Não há é um muito livro. relativo, não há um certo nem há um Sim, errado absoluto. E às vezes tu expressas a tua opinião em relação ao que se passou numa ronda, ou a malta discorda e pronto, já sabes como é que é, pessoal sim. no chat quando discorda É uma muitas vezes não salvareta. discorda da melhor maneira, não é? Certo. E pronto, a minha pausa fez-me muito bem para não lidar mal com essas situações. Eu Certo. leio, não concordo, às vezes chatei-me um bocado o que eu leio, mas engulo, fico Às tranquilamente. vezes é melhor. Lido com essa situação. Mas por outro lado, pode haver situações, ainda aqui há dias tivemos o Zorlak que rasgou de cima a baixo um moço que disse-lhe ali uma coisa menos bonita, também não rasgou de uma forma agressiva, foi Certo, mais em também tom de tem na RTP, brincadeira, não não é? é? Claro. Exato, não foi como se fosse na stream dele. Claro. E as coisas, pronto, ainda deu para rir um pouco, mas é daquelas coisas que, na minha opinião, acabam por ser um pouco. Um pau de dois bicos. Sai um bocado fora daquilo que deve ser o contexto de uma stream da RTP Arena, na minha ótica. Mas claro, também as Sim. coisas com o passar do tempo ficaram muito mais relaxadas. Já não somos obrigados a ir sempre de camisa, como éramos antigamente. As coisas estão muito Certo. mais dentro daquilo que é a cultura atual de um jovem adulto, sinceramente. Isso é. Que é como tu disse, ter o chat, pegando aqui nesta parte do chat, já vamos aí à parte Uhum. da roupa. Ahm, Ter o chat aberto é como tu dizes, às vezes é. Se for num jogo dos só, se tiver a passar um jogo dos só na RTP Arena, é sempre bom ter o chat aberto, como pode ser péssimo. Que é Claro, exatamente sim, como tu disse, porque infelizmente, é como aqui, como é lá fora, e como é em Espanha, é exatamente igual. Não é só o povo português quando a equipa favorita deles está a perder, claro. como começam a tiltar. Não venham com essas coisas, é no chat da RTP, é nem em todo lado. E vai haver sempre fanboys do Muto, vai haver sempre fanboys do Fox que vão querer que o Muto não tenha sucesso. Isso vai haver em Sim, todo isso é lado. impossível de lidar, não é? E estamos aqui nós para saber lidar com isso da melhor maneira. E às vezes temos de fazer esse tipo de pausas, como tu fizeste na carreira, para conseguir colocar a cabeça no sítio e meter as ideias onde elas devem estar. Em relação a isso da roupa, acho que também não vais para lá com uma camisola da Prozis. Que agora puxando com o assunto da MLP. Eu acho que depende muito do tipo de torneio que é e da fase do torneio que é. E se o torneio, se estamos a comentar numa venue ou se estamos a comentar em estúdio. Certo, Pegando no exemplo da ESL e pegando na história dos torneios de CSGO, nós temos o exemplo, por exemplo, do primeiro Major de todos, em que não houve dress code. Pronto, se há coisa que eu gosto de consumir em termos de conteúdo é muito o talento mais old school. Eles não tiveram dress code para certo. esse primeiro Major, que foi Dreamhack Winter, já não me recordo, acho que foi em Yokomping. Foi que os Fnatic ganharam, que o Devil Walk no festejo do título até tirou as calças, que ele disse que se ganhasse um Major ficava de boxers em Paulo. E
não houve dress code e então o Torin aparece com uma camisola dos Lakers. Pronto, foi ali uma coisa que eles certo. próprios agora em retrospectiva não concordam que seja assim tão alarguex, por assim dizer, passando a expressão. Mas depois tivemos aquela fase do fato e gravata, fato e gravata, fato e gravata, e agora estamos novamente com a chegada do Machine, que tem aquele estilo assim um bocadinho Sim. mais relaxado. Aliás, uma coisa que me vem imediatamente à memória foi quando a Blast veio a primeira vez cá a Portugal. Eu estava na Analyst Desk, e a nossa desk estava ao lado da desk internacional. Certo. E nós todos de blazer, até foi a RTP que me deu um blazer na altura, porque eu tinha de usar um blazer todo assim assado e não sei o quê. Certo. Estávamos todos de blazer e eu olhava para o lado e estava a machine de casaco, cabedal e t-shirt. E eu pensei, epá, nós não estamos a fazer conteúdo para malta de 40 anos, não é? Estamos a fazer conteúdo ali para aquela faixa etária dos 14 aos 24 ou Sim. dos 14 aos 34, se quisermos ser um pouco mais ambiciosos. Claro. E o pessoal não se identifica com esse tipo de roupa. E felizmente as coisas nesse ponto de vista, e foi uma coisa que eu na altura, inclusive falei com o Daniel, e foi algo que acabou por mudar com o passar do tempo, que a camisa deixou de ser aquela obrigação, Sim. porque depois era aquela coisa caricata que o Muxa tinha, as camisas dele eram, já nem me lembro da Mr. Blue, e as camisas da Mr. Blue quando não têm bolso, Sim. tem o logotipo da Mr. Blue que parece o logotipo da Bentley. Então eu só olhava para o chat e era toda a gente no chat a dizer: ei, olha o Muxa, está mesmo a viver bem com o patrocínio da Pois. Bentley. Epá, Claro. a situação em si, só por si é ridícula, não é? Certo. É Mas ridícula depois mesmo. é aquela obrigação de estarmos ali num ambiente que se quer mais divertido, mais relaxado e tudo mais. Estávamos ali todos de camisa e tudo mais. Depois é aquela situação, eu pessoalmente gosto de usar camisas, mas não é em todas as ocasiões. Então eu, Uma quando começava final uma de temporada. Major. Sim. Exato, lá está. Fulano Quando tu vais a Colónia. um. Exatamente, quando tu vais a uns playoffs de colónia, talvez aí tu tens um bocadinho mais de O pudor em rigor. relação ao dress code. Ah, em eventos presenciais também, Sim. dependendo também do tipo de evento que é. Por exemplo, se estivermos a falar de Óbidos, é um evento muito mais comunitário, não tem Certo. assim tanta necessidade daquela Roupa. ser assim tão estrito a nível do dress code. Agora, se estiveres a falar uh, fazer uma Blast de Portugal, Tchu. fazer uma XL Esports, não é? Aí tens de ter outro tipo de rigor, não é? Porque especialmente com eventos com esse tipo de magnitude e projeção, estás a representar o teu país e tens de te apresentar no teu melhor, não é? E basta ver também os caçadores internacionais, que eles Sim. também, quando o evento assim o pede, eles alinham mais o dress code. Claro que cada um tem o seu estilo. Por exemplo, o Maniac, independentemente da fase em que ele se apresenta, vai estar sempre de fato. A mesma coisa se passa com o Pimp. Já o Machine não é a mesma coisa. O Londres depende. Sim. Portanto, é algo que deve ser analisado caso a caso. Certo. E passa muito por aí. Também na malta, a maior parte não vê os casters. A maior parte é o jogo que os casters Claro, estão claro. Eu em acho que a background. malta da Desk tem que ter mais atenção a essa Sim, situação. isso São sim. eles que estão ali em frente à câmara, não é? Sim. Mas ainda assim, acho que há espaço para trabalhar com isso Certo. e há aqui um grande problema que é a malta olha muito para aquilo que é feito nos desportos tradicionais, no futebol, etc. E eu acho que temos de olhar mais para aquilo que nós fazemos como sendo a sua própria identidade. Qual é que é o público? Pensa mais no público-alvo e menos naquilo que os outros fazem nos outros desportos. Certo. Okay? Eles aí trabalham para uma geração completamente diferente. Exatamente. Bom, malta, se vocês aí em casa quiserem fazer algum tipo de pergunta aí no chat, estejam completamente à vontade. Contaco, falaste em Blast de Portugal e parece que me despertou aqui um formigueiro aqui na barriga. Quando é que vamos voltar a ter uma Blast ou até um SL aqui em Portugal? É assim, as conversas estão sempre a acontecer. É tanto quanto eu posso dizer. É algo que o Daniel, novamente o gestor de projeto da RTP Arena, faz um esforço tremendo. Cada vez sempre que vocês veem um jornalista da RTP Arena, ou o Yuri ou o Gaso por norma, lá Sim. fora a acompanhar os torneios, muitas vezes existem reuniões paralelas entre a RTP Arena e a ESL de forma a tentar alinhar um pouco não só os acordos de transmissão e tudo mais, Sim. mas também aquilo que é os planos dos organizadores de torneios de virem eventualmente a Portugal. Aliás, não é segredo nenhum que já tivemos a hipótese de ter um Major em Portugal, não fosse o Sting estar a ocupar a meia arena na altura, que foi o Major que acabou em Antuérpia. Houve a hipótese de vir a ser em Portugal. Em Portugal.
Portanto, é algo que mais tarde ou mais cedo vai voltar a acontecer. Eu acho que os jogadores gostam muito de passar por cá. Eu, quando fiz a primeira Blast, eu fiz a primeira Blast e fiz os 2XL Esports. E tive a oportunidade de interagir um pouco com o talento internacional e também com os jogadores e conhecê-los um pouco também. É sempre interessante, são conversas muito interessantes para se terem. E toda a gente adora cá estar. Agora, a verdade é que o público também tem de corresponder. Claro, E não é raramente mentira enchemos. nenhuma que o segundo XL Esports, do segundo para o primeiro, a diferença do público presente foi muito grande. E pelo que eu ouvi falar, a mesma coisa se passou Aqui da na primeira Blast, Blast para a segunda. sim, muito, muito Pronto. aquém. Portanto, acho que o pessoal precisa de. De aderir Se mais. a comunidade verdadeiramente quer que as coisas aconteçam com regularidade em Portugal, também têm de assumir a sua responsabilidade de tentar aparecer. Eu percebo os preços dos bilhetes, eu percebo às vezes a logística que é, especialmente quando temos um público tão concentrado na zona norte do país, é Certo. sempre uma logística diferente fazer aqui a viagem para Lisboa e tudo mais. Mas é algo que tem de estar na cabeça dos fãs também, porque efetivamente tem de fazer a sua parte se querem ver as coisas a acontecer mais vezes em Portugal. Ora, nem mais. E achas que, imagina, se houvesse um evento aqui no Super Boca Arena, achas que já seria um pavilhão mais pequeno? Um pavilhão no norte do país também tem bastantes fãs. Achas que já encheríamos aquilo muito facilmente? O Super Boca Arena, eu já joguei no Super Boca Arena, mas 4 ou 5 vezes, porque a XL Party ia lá muitas vezes, na altura ainda era Palácio de Cristal. Sim. Um, e aquilo tem um problema medonho, que não é fácil de lidar, que é aquelas malditas claraboias. Sim. Nós tínhamos de jogar na altura em. Pronto, claro que os monitores também não tinham a qualidade que têm hoje em dia. Eu ia para essas LANs e ainda ia de CRT às costas. Na altura era BIOC, portanto era fazer uma viagem de Lisboa para o Porto no autocarro, com um trolley daqueles grandes, com a torre e com o monitor para lá enfiados. E seja o que Deus quiser, espero que chegue lá tudo inteiro. Era um bocado assim. Sim. Mas aquilo, as claraboias a fazer o reflexo nos monitores, era horrível. Então não era um nem dois que agarravam nos casacos ou nos quispos e faziam tipo uma tenda por Sim. cima deles e do monitor para conseguirem estar a jogar sem reflexos no monitor. Agora, claro que isso Resolve, sim. Facilmente. resolve-se, não é? Mas é preciso também perceber como é que funciona não só os fãs, mas como é que funciona os departamentos de marketing das empresas. Claro. Ok? Então, tu imagina que és um departamento de marketing que não sabe nada do mercado português, ok? A primeira coisa que tu fazes, o primeiro passo, e eu posso falar disto à vontade porque na minha pausa o meu trabalho foi full on a trabalhar com marketing. O teu primeiro passo é fazer uma análise geográfica do teu mercado. Ou seja, tu olhas para Lisboa, que tem, se não me engano, 1 milhão, 1 milhão e meio de habitantes, não é? Sim. E o Porto, que se calhar tem meio milhão, logo aí já é um ponto a favor de Lisboa. Depois vais ver as faixas etárias das pessoas que habitam nessas áreas. A faixa etária dos habitantes de Lisboa é mais nova do que a do Porto. A população do Provável, sim. Porto está relativamente envelhecida. Mais um ponto a favor de Lisboa. Depois vais ver a questão logística, quais são as infraestruturas. Não é só a arena, é tudo o que existe à volta. Estamos a falar de hotéis, estamos a falar de centros comerciais, supermercados, etc. Tudo isso vai contar aqui para fazer uma decisão nesse nível. E por acaso é uma parte que eu, neste momento, estou a ter um bocadinho mais de conhecimento, porque eu, pronto, já falei disto algumas vezes, mas o meu trabalho fora dos casos neste momento também é como freelancer, mas é a fazer, curiosamente, streaming de congressos médicos. Portanto, eu acabo por viajar um pouco pelo mundo todo, por isso é que o pessoal diz que eu estou sempre a andar de um lado para o outro. Certo. E apesar de tudo, esses congressos, para tu teres a noção, a análise para a escolha do local onde o congresso vai acontecer começa 5 anos antes do congresso acontecer. Onde eles têm várias cidades candidatas, vão analisar, vão ao sítio, vão visitar, vão conhecer os hotéis que estão à volta, fazem toda essa parte logística, porque não é só a arena, não é só a concentração do público-alvo, porque vamos pensar bem, o CS continua a ser um desporto de nicho, não é? Certo. E quantos fãs de CS é que tu tens em Portugal no total? 25 mil? 30 mil? Por aí. Talvez. Talvez, sim. Sendo que existe uma maior concentração no Porto. Ok, certíssimo. Mas ainda assim estamos a falar 10 mil no Porto e os outros 20 mil estão espalhados pelo país todo. Estás a Certo. entender? E fora as ilhas. Fora nas Ora, ilhas. nem mais. Claro. Exatamente. Portanto,
o que é mais fácil em termos também das infraestruturas que existem em Portugal? É fazer uma deslocação, por exemplo, de Évora para o Porto ou de Évora para Lisboa. Sim, se Tu formos a tens ver desse de, ponto de vista, sim. tens de fazer esse estudo todo, as coisas. Eu compreendo e eu acredito. A minha família é portuense, eu sou lisboeta, tudo bem que é de terceira geração, mas eu sinto-me em casa é no Porto. A realidade é essa. Ahm, mas pá, eu adorava que os eventos fossem todos no Norte. Gosto muito mais, o público é muito mais efusivo. Sim, Mas em termos de análise de marketing, da possível Lisboa é rentabilidade melhor. dos eventos e Capital. tudo mais, Lisboa está à frente. Não há como negar. Com muita Sim. pena minha, a sério. Mas não é possível. Mas diz-me, o que é que achas que a Blast, se o problema terá na Blast? Porque o Altice Arena leva 20 mil pessoas, penso que seja mais coisa, menos coisa, leva cerca de Sim. 15 a 20 mil Acho que leva pessoas. 15 mil, se não estou em erro. Mas 15 eu mil posso pessoas. confirmar isso. Na última Blast, se não estou em erro, o nosso máximo foi 6 mil pessoas, se não estou em erro. Uhum. Que é que nós como comunidade é fácil é comprar os bilhetes e ir, mas que é que será que podemos fazer para atrair mais malta? Não foi por falta de espetáculo, porque o espetáculo nós demos na mesma e foi um grande espetáculo. Não sei se já tiveste hipótese de rever alguns Sim, sim, momentos. sim, sim. Eu tive lá, Isso eu estive fora, mas eu os eventos eu os sim, acompanhei-os todos. A eu, verdade é essa. eu tive lá presente no Uhum. sábado. Tinha, por acaso até foi o Muxa que me disponibilizou os bilhetes para sábado e para domingo. Infelizmente é que hotéis fica, eu sou do norte, fica dispendioso ir para o norte, ainda ficar Pois, num hotel é para complicado. fica super, super dispendioso e não foi por falta de espetáculo, mas acho que faltava mais moldura humana. O que é que será que nós podemos fazer? O que é que a Blast pode fazer para atrair mais gente para encher um Altice? Eu acho que é uma pergunta extremamente complicada de Sim, responder. Porque, isto porquê? Primeiro que tudo temos de analisar aqui o problema cultural. Os portugueses aderiram quando foi novidade, sabes? certo. Aderiram em massa quando foi a primeira XL Sports e aderiram em massa quando foi a primeira Blast. Nas duas edições dos dois eventos, nas segundas edições dos dois eventos, a diferença foi bastante grande até. Em primeiro lugar, eu acho que a malta precisa de encarar mais como uma coisa regular, como ir todas as semanas ao estádio ver o clube de eleição de Sim, futebol. Um, Sendo que é uma coisa que acontece um bocado de sorte 2 em 2 anos, ou uma vez por ano, no melhor dos cenários. sim, melhor mesmo. Um, Portanto, é tentar de alguma forma criar essa cultura dentro do público português de comparecer com regularidade a esses eventos. Por outro lado, a nível da Blast, epá, eu sou-te honesto, eu não sei a que preço é que estavam os bilhetes para esta última Blast. Mas eu. Tinhas Diz, a diz. 18, 25 e 35, se não estou em erro. Ok, não está mal de Não, facto, está dentro de dos todo. Mas preços. eu posso dizer uma coisa, por exemplo, quando em Colónia, Katowice, a moldura humana que nós vemos lá nos Sim, dias de hoje não foi incrível. sempre assim. Sim, Ok? E não foi uma nem duas vezes que a ESL e a ESL nos dias do evento teve a oferecer os bilhetes grátis para encher os eventos. Portanto, pode ser sempre uma hipótese. Claro que depois o organizador vai assumir ali alguma despesa. A operação da Blast não é de todo rentável. Eles estão a perder dinheiro há sim, muitos, sim. muitos anos e o facto de terem feito o acordo com a empresa da Arábia Saudita acaba por salvar um pouco ali a questão económica e de viabilidade da Sim. própria Blast, com outros temas um pouco mais polémicos à mistura, como é óbvio, toda a gente fala ali da questão dos direitos humanos e tudo mais relacionados com a Arábia Saudita, mas pronto, a verdade é que o evento ou a organização se mantém de pé graças a esse apoio. Claro. Um, e nós já sabemos, homens de negócio e com grandes capitais envolvidos, as abébias são muito mais difíceis de dar. Que a verdade é que a ESL andou a dar bilhetes grátis enquanto era uma empresa familiar, quase, quando ainda era a antiguinha Turtle Entertainment. Não é? Sim. Porque, um, a dada altura, a ESL também foi adquirida por uma empresa da Arábia Saudita. Um, Acaba por ter agora uma operação muito mais esquematizada. Deram um downsizing em alguns eventos, nomeadamente a Pro League que está agora a acontecer. A Pro League, por norma, os playoffs eram sempre em arena, já deixaram de ser. Eu concordo, acabo por concordar com essa direção do modelo de negócio, porque efetivamente tu tens de caminhar para dar o direito a ter uma arena aos eventos que são realmente importantes, ok? Sim. O,
a Pro League é um evento sazonal, acontece 2 vezes por ano. Claro que é dos torneios mais difíceis de competir, na minha ótica e dos meus colegas, todos nós temos essa opinião sensivelmente, Sim. porque é um torneio bastante longo, e onde a margem de erro na fase de grupos, ok, que é bastante larga, tu estás a jogar em triple elimination, é fácil de passar o grupo se fores uma equipa realmente boa, mas depois o torneio aperta porque são muitos jogos para se jogar. Sim. E a preparação fica mesmo muito difícil. Mas não achas que seria interessante ter a final da Pro League ou os quartos, meias e a final numa arena? Sabes que quando aconteceu a primeira vez em Malta, eu fiquei bastante desiludido com essa situação, e era dessa opinião. Mas agora, olhando para o calendário e vendo a saturação Sim. de eventos em arena que existe, não é? Porque a Blast tens a Fall Finals, a Spring Finals e a World Finals em Sim. arena. Os showdowns são em estúdio. A ESL tens Katowice, tens Colónia. Portanto, Katowice, Colónia mais as Blasts são 5 eventos em arena num ano. Fora as IEMs que vão acontecendo pelo mundo inteiro, tens Do Sydney, Major. tens Dallas, pronto. Mais os 2 majors anuais, acabas por ter quase um evento em arena por ano. E tu não podes olhar só à questão de dar ao público um evento na arena, mas também tens de pensar um pouco naquilo que é a eventualidade de dar um maior destaque a esses eventos em arena e também não saturar o fã e a economia do fã, do visualizador. Porque repara, se eu for daqueles indivíduos que são fanáticos pelo CS, que existem, muitos deles vivem ali na Europa Central, estamos a falar de Suíça, estamos a falar de Alemanhas, Polónias, etc. Se for preciso, vão atrás da ESL e vão atrás da Blast e viajam para esta Europa fora. Tu se tiveres 10 eventos num ano em arena, todos na Europa, não há carteira que aguente. Claro. Não há carteira que aguente. Então, eu acho que ao mesmo tempo é explodir o espetáculo, ou seja, hoje em dia, se me fores perguntar há 10 anos atrás, Katowice não tinha a mesma importância que tem hoje. Claro. É importante A realidade é essa. O facto de ser um evento único, em arena, dos poucos que acontecem num ano, faz a importância a crescer muito mais. E depois, ao mesmo tempo, é melhorar o teu produto em termos de visualização remota. Ou seja, o streaming hoje em dia. E a ESL tem feito um trabalho fantástico nesse ponto de vista, que é, não é só a transmissão do evento em si, mas é todo o conteúdo que é gerado à volta, não é? Eles fizeram coisas super engraçadas, por exemplo, em Colónia, eles meteram os Vitality para uma loja de kebabs trabalhar durante um dia. São coisas giras de se ver para a malta que está em casa. Portanto, de certa forma, tentar compensar a malta que não tem a possibilidade de fazer a viagem ou de comprar o bilhete para estar a ver os jogos ao vivo. E dar-lhes ali uma recompensa de forma a que possam realmente consumir conteúdo de qualidade e engraçado e que seja divertido e que agarre as pessoas aos eventos. Portanto, eu prefiro este modelo como está agora, sinceramente. Ok, também é um evento bastante longo, também não podemos ter, Sim, não esquecer disso. Desde já, claro. muito obrigado aqui ao Rafael Paz pela rede, já sabem, estejam à vontade para fazer qualquer pergunta aí no chat, nós vamos responder a tudo. E contar que está na hora de regressarmos aqui a Portugal, está na hora de falarmos do que a malta quer ouvir. Age of Sequel Fox, mudanças na Rhino, um novo line-up de GTZ, para onde é que tu queres começar? Contar. Então, Agency não há muito que dizer, sinceramente. Aquilo parece-me ser claramente um projeto virado para a criação de conteúdo. Conteúdo, Quase, sim, não é? Temos o também Ed Shooter, diria. temos o Fox ali à mistura. Mas cuidado. Sim, vão ter uma palavra. Quer dizer, Apesar... Opa, é sempre aquele misto é de difícil emoções. porque o Fox esteve efetivamente nos qualificadores abertos da MLP Sim, sim. e não Sim. conseguiu passar, ok? Mas não era esta equipa. Não... Não era esta equipa, é Sim, verdade. Mas e eu acho que aqui temos de analisar um problema muito mais profundo do que propriamente o que é que está dentro daquela equipa. A Agency retém a slot da temporada passada pela performance que fez na temporada passada. E este line-up, o sinal que me dá é que não havia orçamento para ter uma equipa. certo. Sendo que Fox está como stand-in, entre aspas. É E o Ed Shooter. exatamente. E a mesma coisa com o Ed Shooter. Portanto, preocupa-me um pouco a nível da sustentabilidade da própria cena competitiva. Ok? Ahm, agora, mudanças nos Rhino. Epá, Calma, Kodak, calma, Kodak.
Temos aqui o Rafael Paz, calma. Eu não tenho problema nenhum com o Rafa, é um bom miúdo, não tenho problema nenhum com ele, gosto muito dele. Agora, o que é que se passa com os Reino? Sim, O único problema que eu tenho, e são jogadores que eu conheço já há alguns anos, que já os comentei, se for preciso, centenas de vezes, ahm, mas continuamos a ver as mesmas caras e acaba por ser problemático porque os ora nem mesmos mais. problemas dentro dessas equipas voltam a acontecer e vês e vês e vês. Eu dei cast ao último jogo dos Rhino com o line-up antigo, ahm, que foi na RTP Arena Cup contra os Camaro Peak. Sim, Eles acabaram por sair eliminados desse jogo. E ver os Camaro Peak entrar numa situação de match point, perceber que a economia ali não está boa, e eu percebi logo o que é que ia acontecer àquela equipa quando começa a fase de buy e vi que o Renato carregou instantaneamente F1, comprou a arma e vamos embora. Não quero saber claro. do que é que está aqui a passar. Pois. Portanto, é ali um bocado aquelas situações que acabam por ser recorrentes ao longo do tempo. Claro que agora o Renato e o OBJ estão ali com uma mix, que são os squad, que tem um line-up interessante, tem de se dizer, Sim, não sim, é? sim. Ali com Custom. caras muito conhecidas, o Custom, com o Rize, e que certamente que é uma equipa que vai chatear. É uma mix, sim, Mas é na uma minha opinião. mix. Sim, Agora o pessoal que não está com uma equipa fixa está todo a preparar-se para o CS2, a realidade é essa. claro. Um, e pronto, é preciso manter aqui a rodagem competitiva para entrar da melhor forma no jogo novo. Portanto, o único problema que eu tenho com o Rhino é continuarmos a ver os mesmos problemas, a acontecer vezes e vezes e vezes sem conta. O que me deixa preocupado, sinceramente, mais uma vez, o problema não está propriamente na equipa, mas está no estado da scene, no Sim, seu suposto Tier 1, estás a entender? Porque exatamente. efetivamente foi muito refrescante ver a Fordwin com o line-up que tinha com que se qualificou para a Pro League. Ver caras diferentes, e eu acho que continuamos a precisar de ver caras diferentes a aparecer. Certo. Agora, qual é que foi a última equipa que me perguntaste? O GTZ. novo line-up dos GTZ, exatamente. GTZ. Que GTZ line-up. Caras é novas. aquela. Caras jovens e tudo mais, mas mais uma vez, downsizing da organização para não ter de Sim, gastar tanto dinheiro. sim, Uma organização que, e isto é a verdade, eu vou ser completamente transparente e pragmático nisto, tem o seu nome arrastado na lama. sim, isso é. Aquilo que aconteceu com o GTZ foi uma vergonha. E mais vergonha ainda é a atitude da Inigon de toma lá uma palmadinha na mão, façam um acordo e arranjem-se. Não, mais uma vez, temos organizações a serem impunes, a prejudicarem jogadores, a enganarem jogadores e equipas e jogadores a serem prejudicados. E mais uma vez, não há qualquer tipo de sanção para a organização. E isto depois é o que o Error diz. O Error fez um tweet que é tal e qual o retrato desta situação. Tu voltas a não castigar quem prejudica as equipas e os jogadores, e nós lá fora, enquanto profissionais da área, somos os bobos da corte, autenticamente, porque Sim. novamente não há consequências para o mal que fazes às pessoas. E portanto, epá, não sei, é daquelas coisas que acabam por me buscar um pouco, mas mais uma vez, a equipa é jovem, são caras novas a aparecer. Eu espero muito que corra bem. E espero muito que recebam o que lhes é devido atempadamente, porque Mas é de tarde, não outra vai nada. forma vai acontecer outra vez a mesma Sim, coisa. sim, Os sim. jogadores. E depois o problema é outro, que são os jogadores que não se chegam à frente e falam do que acontece. A equipa de GTZ da temporada passada estava desde abril sem receber ordenado. Sim. Ou acham que eles saíram porque lhes apeteceu da organização? Pois, Pá, assim fica complicado, não é? claro. Mas não achas que foi anunciado bastante tarde este line-up aqui da equipa Sem dúvida. de GTZ? Sem dúvida. E isso, mais uma vez, demonstra ali um Falta de. pouco Sim. os problemas que a Amadorismo. organização teve em amadorismo e os problemas Sim. que a organização teve em captar jogadores para os seus quadros, não é? Dentro Que do orçamento efetivamente deles. estamos numa fase em que os jogadores agora já vão muito pé atrás para os GTZ, não é? Claro, claro. É um problema, porque GTZ é um nome histórico da cena nacional, não é? Que conseguiu vencer uma MLP a dada altura, com a equipa do EMP. Na altura fizeram trabalhos fantásticos. Eu já não lembro se o EMP ganhou como Bacon ou se ganhou como GTZ, mas Isso já não faço ideia. não, eles foram à final contra os Offset na primeira XL Esports, em que eliminam os Giants na meia final e perdem depois com os Offset. E os Offset qualificam-se para a XL Esports em si, onde eles acabam por ser eliminados pelos Gamer Legion. Portanto, foi assim que a Certo. coisa aconteceu. Eu tive que puxar aqui um bocado a rebobinar um Sim, bocado a sim, sim. cassete para me lembrar.
Mas efetivamente é uma organização com nome que já fez muita coisa no passado, mas pá, está completamente na rua da amargura nos dias de Exatamente. hoje. E Offset, estamos a ver aqui a camisola deles, nunca vai sair daqui Offset, e depois temos este caso de GTZ e depois não temos Offset que tem dá umas condições inacreditáveis aos seus jogadores e infelizmente já não está cá entre nós a organização. Infelizmente, eu tenho sérias dúvidas de que vejamos os Offset a fazer um Novamente, regresso. sim, Eu, curiosamente, com o meu regresso aos caças, acabei por criar uma relação de amizade com o Raider, que foi das últimas pessoas a deixar a organização. Ele que trabalhou muito próximo com os fundadores da organização e com o gerente, com a gerência da organização. E claramente, lá está, é uma organização muito mais virada para o negócio. sim, E que soube ver, efetivamente, isto não está a ser rentável. Efetivamente, estamos a ter aqui alguns problemas a gerir algumas personalidades e isto não é benéfico para o nosso modelo de negócio. Portanto, certo. saíram, Mas, mantêm-se ativos com o espaço que eles têm para os bootcamps e ficam por aí neste momento. certo. Mas não achas um pouco esquisito uma equipa ter esse tipo de problemas entre os jogadores com o problema de personalidades? Não ter alguém dentro do seio da equipa que consiga colocar ali mão naquilo? Sei que às vezes há personalidades super complicadas, como o Fox tem uma personalidade muito, muito complicada, o Snap e também uma personalidade muito, muito difícil de lidar. O próprio Renato, pelo que eu sei, também não é nada, nada fácil. Que é que achas que se consegue fazer com este tipo de jogadores? O Renato é só projetos em que acaba de sair a meio. Eu chego a um ponto que já não consigo perceber o que é que se passa. É engraçado tu pegares nesse assunto, porque foi uma função que eu cheguei a desempenhar na Fordoin a dada altura. Os lineups do NAB, essencialmente. Sim. Onde trabalhei com o Stadodo, trabalhei com o Rize, trabalhei com o Watts, trabalhei com vários jogadores, com o Plat, adorei trabalhar com o Plat, e foi uma coisa que eu desde cedo detectei que é uma lacuna muito grande nas equipas de CS em Portugal, que é uma pessoa que seja realmente responsável pela gestão de recursos humanos, por assim dizer, que era um bocado o meu Certo. papel. Eu fazia um pouco o desempenho de analista em alguns casos, tentava ajudar naquilo que era, do ponto de vista tático, eu era o warm-up, o head coach da equipa na altura. Nós trabalhava, era ali um grupo de trabalho entre mim, o Nabi e o warm-up na altura, em que pronto, eu estava mais responsável pela componente humana da equipa. E uma das coisas que na altura foi muito público e vários jogadores falaram disso era que o Nabi era um in-game leader extremamente tóxico. Mas na verdade era um in-game leader extremamente exigente Claro. e na altura em conversa com ele, um in-game leader com uma baixa resistência à frustração, ok? E uma das coisas que eu fazia, eu acompanhava os treinos, na altura tinha tempo, então eu estava sempre no TeamSpeak. Não, o nosso servidor, curiosamente, até tinha de ter 3 slots para treinadores, porque eu estava lá juntamente com o Arma, estava a ver o jogo e estava a ouvir o TeamSpeak em simultâneo. E, e eu ia sempre falando com o Nabo a nível da comunicação que ele apresentava com os seus jogadores. Por exemplo, o Fakes era um jogador que na altura cometia bastante erros. E o Nabo, isto falando das pragas, não é? Sim. E o Nabo certinho direitinho, caiu logo em Cascava. cima, não é? Sim. E a verdade é que tu, enquanto in-game leader ou líder, gestor de uma equipa, tudo mais, tens de ter diferentes abordagens em relação a diferentes jogadores, ok? E no caso do Fakes a agressividade não resulta tão bem, porque o Fakes começava a absorver aquela frustração toda e as coisas deixavam de sair bem por completo e ele apagava-se completamente no jogo. Então era algo que eu fazia um acompanhamento mais ativo com o Nabi e ele certamente não terá problema nenhum em confirmar isto. Que era do género, a meio das praxes, a meio da ronda, escrevia-lhe: olha, puto, Certo. tem calma, fala mais assim, deixa de falar assim, não sejas tão agressivo, tem calma, respira, etc, etc, para fazer essa gestão. Depois era aquela questão, íamos às LANs, eu preocupava-me em chegar aos jogadores e saber como é que eles estão dentro do projeto, como é que eles se sentem em relação ao projeto, qual é a opinião, se acham que alguma coisa deveria mudar. Isto não necessariamente em termos de lineups, mas em termos de metodologia de trabalho, entende? Sim. Porque é muito fácil partir para as mudanças de roster nos dias que correm. Muito Mas fácil. às vezes uma simples mudança na metodologia de trabalho, uma maneira diferente de ver as coisas, se calhar dar um input extra a um determinado jogador, muda por completo a química dentro de uma equipa.
Sim, E eu tenho muita pena que esse trabalho não seja mais feito. Foi um trabalho que eu adorei fazer. É um trabalho que eu, tendo a oportunidade e tempo, adoraria voltar a fazer, honestamente. Ah, mas que as organizações não estão para aí viradas e eu aceito isso sem problema nenhum. claro. Agora, lá está, não estás para aí virado, vais sofrer as consequências de não estás para aí virado, porque lá É fora sempre um toda a gente está você. virada para esse lado, não é? Claro. Isto, A uma realidade é equipa essa. é basicamente uma família. Teoricamente, Exatamente. tem que ter bom ambiente de equipa. Não dá tilt, todos os jogadores não tilt. Tivemos Nick Claro. ainda, no, Sim. ainda no inferno contra os VP agora há pouco. Estava super tiltado, já estava a cometer erros atrás de erros. Era inacreditável. Isso Uhum. há sempre esses jogadores. Depois, quando eles vão para aquela pausa entre mapas, deve haver o treinador, o próprio Blade nos Navi. Vemos que ele tem uma comunicação com os jogadores e o respeito. Quando ele mete uma pausa, ninguém fala. Aqui em Claro. Portugal, muito Sim. provavelmente vês o IGL a virar-se para trás e começar a refilar com o treinador. Acho que também há essa falta de um Já se viu respeito mais, não extra. é? Sim, Já se viu mais curiosamente, no tempo em que eu estive na For the Win, foi uma coisa que eu nunca tolerei. Foi faltas sim, de respeito ao warm-up, não é? claro, O warm-up é treinador da equipa, é dono e senhor das pausas. claro. É ele que tem de falar nessa altura, porque estamos a falar de um elemento da equipa que pode falar em média, portanto, com um e-mail 6 minutos por mapa, se não haver pausas do lado adversário, Do lado ok? lá, sim. Portanto, o input dele é limitado e é muito valioso porque ele tem 5 monitores ao dispor dele, não tem apenas um. Claro. Olha, contacto, temos aqui uma pergunta chata aqui para fugir um pouco a estas questões. Temos aqui, Claro. GTZ fez o anúncio tão tarde, não faria sentido terem dado o slot de entrada direta aos Los Alpacas, slot de Make Your Destiny e GTZ ficarem com o qualificador fechado? Estavam a perder o slot. Uh, Sim, Vendo de fora faria sentido, sim, ok? No entanto, tendo em conta como o negócio funciona, não pode acontecer, porque a slot é da organização. E eu não sei o que é que se passou no background, e estou numa posição um pouco mais complicada para poder opinar, falar sim, sobre isso, porque sim, foi algo que eu não acompanhei. Portanto, eu não sei, não tenho os dados todos na minha posse para poder falar sobre isso, mas eu vou assumir que houve um acordo entre a 2Tech e os GTZ, foi-lhes dado um prazo para apresentarem um line-up e eles terão cumprido esse prazo. sim. Portanto, lá está. E para estes torneios, para quem nunca participou, existe um prazo de inscrição dos jogadores. Okay? E por norma, esse prazo de inscrição até é bastante alargado. E isto não é só cá em Portugal. Nós, na altura, com a FTW, tivemos na LVP também, em Espanha, e o prazo de inscrição era muito alargado, quase Sim, sim, até à véspera de arrancarmos para o Media Day. certo. Portanto, um, é, pronto, lá está, são acordos entre organizadores e Claro, equipas. Eu não posso aqui afirmar porque efetivamente não acompanhei o processo, mas presumo que tenha sido dessa forma. exatamente. Contago, agora vamos aqui falar da FTW mesmo. Antes de chegar a este novo torneio que foi anunciado em Uhum. Portimão, a Mel XL Games em Portimão, que vai contar com equipas como IBR, Alternate Attacks e outra equipa que já não me recordo, e a FTW. Achas que a FTW tem umas boas. Cuidado com o IBR, atenção à equipa de IBR e da Alternate Attacks, mas acho que a mais perigosa no meio destas todas será mesmo IBR. Sim, concordo. O MIBR fez um upgrade gigantesco ao Enorme. absorver os dois jogadores da Fúria. No entanto, eu não descarto de toda uma boa performance da FTW. A FTW tem estado com um crescimento muito interessante. Muito, muito interessante. Eu acho que as mudanças que eles fizeram acertaram em cheio. Já não Sim, estamos numa situação em que temos ali 3 cozinheiros na cozinha, cada um quer fazer a sua coisa. sim. Por muito que eu gosto do D-Dias, por muito que eu gosto do Snappy, Snappy. efetivamente só podes ter um Miguel numa equipa. Mas está todo. É assim, o Diz-me. Stadodo desses três é o que é Miguel há mais tempo. A Sim, verdade é essa. isso é, e é o que tem mais experiência. É o que tem Isso mais é. experiência, é um dos jogadores mais titulados em Portugal. Sim, O, o defeito que ele tem enquanto jogador, e muito que emotivo. lá está, é isso mesmo. É um jogador muito reativo emocionalmente. E isso às e- vezes pode prejudicar. Ele com Miguel, não achas que se essa parte do emotivo dele tomar conta dele, não achas que ele pode chegar num ponto de não dizer mais nada, fechar-se e perder Não, um pouco? ele não se fecha. Ele não se fecha. Isso ele não faz. Sim, Pode ser agressivo, pode dar ali uma dura daquelas sim, mas às vezes que é também é complicado de necessário. lidar. Ah,
lá está, o Sado tem o background do futebol, onde as palavras também são dirigidas de uma forma muito mais emotiva e tudo mais. Certo. E ele transparece isso muito, muito para dentro do servidor. É um jogador com quem eu trabalhei há algum tempo. Aliás, eu deste line-up, os únicos com quem eu não trabalhei foi o Agile e o SHR. Sim. E todos eles têm as suas diferentes Seus problemas, particularidades sim. em termos de personalidade. Não diria problemas. A PR é um jogador que pronto, eu já não trabalho com ele há alguns anos e efetivamente pelo feedback que tenho, algumas das coisas que eu tinha a apontar melhorou bastante. Ainda bem. Ele era ali um jogador que não tinha ali a melhor das éticas de trabalho, ok? Sim. Mas efetivamente o que tenho ouvido e aliás nota-se dentro do servidor que ele desenvolveu muito essa parte. O Nope sempre foi um jogador fantástico, trabalha bastante, gosta de estudar o jogo e tudo mais. Não tenho nada a apontar. A única coisa que ele a dada altura teve alguns problemas foi com a questão efetivamente da consistência, mas ele agora está num momento de forma fantástico novamente. O Sadod, pronto, é um líder nato. Sim. Ele é um líder nato. E eu acredito que eventualmente, lá está, mais uma vez, não sei, não estive dentro da equipa, não sei o que é que se passou, mas eu acredito que esse tenha sido um dos problemas dentro da Sol, porque ele tem uma personalidade muito, muito forte, das personalidades mais fortes que existem em Portugal. Isto falando de CS, não é? Como é evidente. Claro, claro. Se eu tivesse a oportunidade de escolher, se me dissesse assim, faz um line-up com os jogadores que tu quiseres, tem de ser todo português. Sadod era provavelmente o primeiro jogador que eu escolhi, era mesmo PIGL. E qual era o line-up? Qual era o line-up? Sadod, Arroz Doce e Jerks. Apesar do Jerks estar ali num momento um Consistência. bocadinho queda de forma, mas Sim. acredito que ele mais tarde ou mais cedo dará a volta por cima. Como incluo o Sadod, infelizmente não posso incluir o Story. Apesar do Sadod corresponder de Rifle, mas acho que são estilos diferentes de AWP. E para aquilo que eu gosto de fazer dentro do servidor, e lá está aquilo também, vamos aqui um bocado de encontro àquilo que são os gostos pessoais e tudo mais. Sim. Eu aprecio mais as qualidades que Sadod traz para dentro do servidor. No entanto, mega fã do Story, ok? Sim. Portanto, seriam esses três. O que é que me está a faltar? Está-me a faltar um ponta. Vou escolher um jogador que não está no ativo. Pode ser? Pode, sim. Meti ao Plat. Plat. Já o Juve eu disse e eu assino por baixo 38 vezes. Mecanicamente o jogador mais habilidoso com quem eu já trabalhei e já vi na vida. Sim. Fantástico. Para quinto jogador tenho o Jerks que pode servir de entry. O Just, sim, olha, boa escolha para um closer. Sim, o Just. Cuidado com o Just. Sim, reunir a dupla estado do Just, acho que faz todo o sentido. Sim. Obrigado por me lembrar. Sim, sim. O Just está ali nos Movistar, quase que me esqueço dele. Nem digas nada, vou contar. Nem digas nada. É uma história bonita para se contar. Não? Sim. Não se pode dizer que não. Não, mas antes de irmos aqui ao Just, também vamos lá para a frente relembrar de malta. Façam as vossas perguntas aí no chat, estejam à vontade. For the win, mexe. Obviamente, D Dias acaba quando perde para Makeor Destiny, dá aquela entrevista à RTP Arena a dizer que já sabia que iria sair deste projeto. Imaginas como é que será para um jogador saber que, ok, eu tenho mal entre a Snap e sabe que será o próximo a sair, e depois Snap sai juntamente com ele. O que é que achas que aconteceu naquela FTW? O que é que aconteceu ali? Eu acho que para contar a história da FTW temos de andar um bocadinho para trás, que é o momento da perda de Story, de Jerks e mais tarde de Arroz Doce. Eu acho que a FTW foi um bocado apanhada na curva no momento do mercado, ok? Sim. Porque a verdade é que, imagina, tivesse sido noutra altura, eu acho que hoje em dia estaremos a ver o Link na FTW, por exemplo. E porquê buscar o Snap quando tens estado de Dias? Porque até ir buscar, tu até falas e bem aqui do Link, porque continuam a ser na mesma aqueles três capitães de equipa, entre aspas, aqueles três in-game leaders, Link, o D Dias, mesmo que o D Dias não dê causa, ele vai querer sempre dar aquele tipo de input, estado igualmente ou até mais que o D Dias. Porque não, há tantos, na altura havia bastantes jogadores livres, e porque
o Stade falou, e desculpa-me estar aqui a alongar um pouco, o Sem Stade, problema. o Stade falou na stream dele que foi buscar o Snap e que talvez daqui a 2 meses se quisesse o ir buscar, ele já não iria estar livre pelo ir buscar. Acho que Sim. é um ponto interessante, mas penso que não seja um ponto que esclareça totalmente a nossa questão do porquê optar por Snappy quando viu-se no fim da temporada foi quicado. É assim, a aposta. Primeiro, o Snap não foi quicado. O Snap acabou por sair Sim, sim, por sim, opção sim, sim. própria, Desculpa, sim. que dizia ele que não ia estar disponível para jogar este ano e agora vemos-lo nos Rhino. Mas isso, pronto, lá está. São questões pessoais do jogador, não sei o que é que Sim, se passou. Vamos aqui tentar manter a análise o mais in-game possível, sim, 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 sim. numa primeira fase. Claramente foi uma aposta da FTW, foi um gamble. Sim. Porque olhando para o tipo de jogador que Snap é, se lhe tirarmos a parte do in-game leading, ele é um jogador que traz características muito interessantes para dentro do servidor. É um jogador extremamente atrevido, com uma capacidade de playmaking enorme. Sim. É um jogador que não tem medo de smokes, que gosta de jogar na pop flash, em cima da pop flash e tudo mais. E isso podia aqui dar alguma agressividade e uma capacidade diferente de conquistar espaços dentro dos mapas à FTW e de certa forma, e isto hoje em dia na meta atual, todo o jogo se ramifica em direção à AWP. E parece que estamos numa fase em que toda a gente joga para a AW. Em que, de alguma forma, essa conquista de espaços daria mais espaço também para o estado de jogar, daria mais liberdade para o efeito, para o anchor ou para o lurker da equipa também trabalhar com um pouco mais calma, estar um pouco mais à vontade. Portanto, isto especialmente no T-side, acaba por ser uma escolha interessante. Acaba por ser um gamble. Só que depois, o que é que acontece? Numa segunda fase temos de falar da questão das personalidades. Claro. E eu lembro-me de estar a comentar acho que foi o segundo ou o terceiro jogo Foi do segundo. Snappy Segundo. pela FTW. O E tilt assim dele, que a sim. câmera vai para o jogador, o Snappy Sim. começa já ali muito efusivo e tudo mais. Sim. E foi aí que a coisa se começou a descortinar. Ok? Porque depois há aquele choque de personalidades. Por muito que os jogadores tenham uma personalidade forte, gostem do confronto até, porque o Sadod é uma personalidade forte ao ponto de gostar do choque de ideias, Sim. gosta de discutir ideias, gosta de estar ali no. Eu vou puxar por ti, vou-te meter raivoso porque eu sei que vais dar mais ao servidor quando estiveres com raiva. A Claro. verdade é que nem todos os jogadores são assim. Sim. Mas é muito assim. Ele gosta de sentir o jogo, o calor do jogo. Um, o problema é que as equipas não funcionam bem quando tens esse choque entre duas pessoas. Depois cria aquela mau ambiente, sim. Exatamente. E pronto. Pois aqui também já estamos a entrar no espectro da especulação, não é? Sim, sim, sim. Que Claro. depois aí, lá está. Quem esteve dentro do TS saberá o que é que realmente se passou a Claro. fundo. Mas tem que morrer ali. Ahm, exatamente, Não vale a claro. pena estar a vir cá para fora a expor esse tipo de Hum, situações. Desculpa. sim, sem problema. Portanto, é assim, a aposta do Snappy, para mim, analisando puramente in-game, fez sentido. Foi um gamble. Tentar Sim. perceber se ali aquela abordagem um pouco mais selvagem ao jogo mexia com a equipa de forma a conseguirem ali de alguma forma ganhar ali algumas oportunidades in-game que lhes fizessem ficar mais próximos de ganhar jogos. Mas acabou por não resultar, lá está, são coisas que são Certo. é imprevisível, não é? Tu montas um line-up de raiz e tens de ir para a competição para depois perceber se resulta ou não. A verdade é essa, por muitas práticas que faças, é sempre uma incógnita, Oficial é sempre muito, muito diferente. sem dúvida. E diz-me uma coisa: aposta SHR e PR, achas que foi acertada ou se fosses tu, farias outra? SHR já veio tarde, Sim. sinceramente. Isto não falando necessariamente da FTW, mas ter uma oportunidade assim mais. Já teve nos offset, mas. Teve nos offset, mas foi uma passagem É muito muito, fugaz, muito não curta, assim. é? Teve a oportunidade nos GTZ, só que também foi uma equipa que andou sempre ali na corda Sim. bamba, as coisas estavam ali um bocadinho. Nunca funcionaram da forma oleada como eu sei que a organização da FTW gosta que as suas equipas funcionem naquilo que toca às condições proporcionadas aos jogadores de forma a que possam performar da melhor maneira possível, ok? Certo. Portanto, essa HR acho que é uma aposta em cheio. Aliás, quem souber sabe, mas o Fox já há muito tempo queria apostar no SHR quando ainda estava no ativo e não surgiu a oportunidade de.
Mas Certo. sempre foi uma vontade do Fox de fazer a aposta no SHR. O PR acaba por ser ali uma aposta de conforto, mas que também traz outro tipo de garantias. É um Claro. jogador que iniciou a sua carreira ao lado do Stade nos Hexagon. Sim. Eu lembro-me quando o PR ainda era PNR, que ele depois teve de trocar o nick. Na primeira edição da Superliga, em que ele estava nos Hexagon com o Stade. Logo aí saltou à vista como um dos jogadores ou um- uma das personalidades que certamente iria levar a bandeira do CS português o mais alto possível. Acho que ele passou ao lado de algumas oportunidades interessantes na carreira dele, mas pronto, ele saberá Sim. gerir a carreira dele melhor que eu, certamente. Claro. E, dá garantias dentro do servidor. É um jogador fantástico. Se ele tiver no mindset certo e tiver ao lado de pessoas com quem ele já trabalhou, ele que é muito amigo de Nope e já trabalhou muito tempo sob a alçada do Estado, acho que é Sim. uma opção que faz todo o sentido. E Just na altura em que este lineup é oficializado, eu digo-te, eu acho que se Just entrasse aqui para a FTW, teríamos que ver aqui por quem é que ele iria entrar, talvez por PR, seria mesmo aqui por PR, duvido que a FTW deixasse fugir o SHR, apesar de ainda eu achar um pouco inconsistente, na minha opinião ainda tem que melhorar um pouco nessa situação. Vimos nos Gatas ele a jogar da AWP, que sinceramente não ficou não fico com má impressão, mas é como a Sada Todo. diz, que o SHR é para jogar, é de rifle na mão. E tem estado, está numa boa forma Sim, também. sem dúvida. O SHR é aquele jogador que a verdade é que ele tem boas performances independentemente da arma que ele tiver na mão. Sim, Não desilude muito, é mais um jogador da geração da mira jovem sim, e que não vai desiludindo. Agora falando sobre o Just, eu acho que foi uma vontade, efetivamente foi uma vontade por parte da organização e de Estado de incluir Just neste lineup, mas as exigências e as sim, disponibilidades sim, não se encontraram. Não se encontraram também perceber a fase da vida em que Just já está, não é? claro, Just já é pai, está a pagar uma casa, tem ali outro tipo de claro, responsabilidades e tem outro tipo de exigências económicas e de garantias também que exigem que ele tem de exigir para o bem da família dele. A verdade é esta, não é? claro. Portanto, acaba por entender o porquê dele não ter aceito aqui a proposta da FTW e de certa forma também é sabido que ele já estava completamente focado em ter uma oportunidade internacional. Sim, E acho que faz todo o sentido, tendo em conta a história que ele tem e tudo mais. O Mood já teve a oportunidade internacional. O Roman já teve a oportunidade internacional, se incluirmos os Giants, mas pronto, efetivamente sim, um, tiveram outro tipo de exposição. O Fox teve a oportunidade internacional. Qual é que seria o próximo jogador que faria sentido ter essa oportunidade? o Just mesmo. Na minha opinião, seria o Just, não é? Certo, Portanto, acaba por fazer todo o sentido e acho que muito possivelmente vamos ter stickers do Just no próximo Major. Ficaria surpreendido se não houvessem. e para Cine está em grande forma, está Sim, em grande forma. não, Movistar está a jogar um CS fantástico. Aquele Martínez, cuidado. Cuidado, É muito, muito duro. muito, muito, muito. Já nos Velox, eu lembro de ver um jogo. Todas Sim, as vezes que a Fortine, numa temporada, jogou pai 4 ou 5 vezes contra a equipa de Velox e o Martínez se uhum. derretia sempre. Estava sempre, sempre a derreter. E agora, falámos no só, a saída de Just para entrar arroz doce. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Faz sentido. Faz sentido. Eu percebo a malta lá em casa que não concorda com a mudança. Ah, Também percebo essa malta, Sim, ok? Agora, vocês têm de pensar também naquilo que é o tempo de vida de um line-up. São 5 pessoas a trabalhar em proximidade, às vezes 10 horas por dia, 5 a 6 dias por semana. Não é uma equipa de futebol onde são 24 jogadores num plantel, mais equipa técnica, às vezes chegam a estar 35 a 40 pessoas envolvidas num plantel de futebol profissional e onde as relações interpessoais se dispersam muito mais e podes ter uma relação muito mais ocasional, não é? E os tempos de treino de uma equipa de futebol também não são tão longos, derivado ao cansaço e à atividade certo. física. Uh, as equipas saturam-se ao final de algum tempo. Os lineups ficam saturados.
ficam estagnados e faz sentido as equipas a dada altura irem à procura de uma mudança. Aliás, o próprio Mute e o Roman disseram que deviam ter feito as mudanças mais cedo e eu concordo, Sim. porque só esteve 2 anos, E se não meio. estou em erro, 2 anos e meio sem fazer mudanças Sim. e isto era mais do que evidente que a equipa estava a estagnar. Claro. Um bocado à boleia dos bons resultados internacionais na altura, eles que tiveram, pronto, aquela roda contra. Sim, aquela ronda, pronto, é o que é, não é? Sim, vale a pena. Foram um bocado à boleia desses bons resultados e o line-up foi sobrevivendo à boleia desses bons momentos. Mas vendo as coisas profundamente, a equipa estava a pedir mudanças. Sim. E o próprio Just, temos de ser honestos, ele estava em queda de forma quando sai do Sol. Ele não estava a ter as melhores performances, não estava a dar as garantias dentro do servidor que ele deu noutros tempos. Portanto, uma tentativa de refrescar e olhando para trás e vendo as coisas como estão agora, eu acho que foi a mudança certa para os dois lados. Jazz teve uma oportunidade de refrescar a sua carreira e de procurar outros voos. Sim. E o Arroz Doce teve uma oportunidade e, na minha opinião, encaixou que nem uma luva na equipa dos Sol. Falha Sim. aqui e ali, como qualquer jogador, Sim. mas Ainda é novo. é fenomenal ver o Arroz Doce a jogar. Quem realmente entende CS e gosta de analisar a movimentação do servidor, aquela malta que olha para os jogos, que vê os jogos a olhar para o radar e não para as miras. Sim. Bem, os jogos do Arroz Doce são deliciosos. É muito, muito interessante Sim. vê-lo jogar. Só começa esta temporada com um pouco de dissabores. Falha aquela qualificação ali para a Gamers 8 na final. Falha Sim. a qualificação para a SL Pro League novamente na final. Vence depois uma CTT contra a equipa de Big um pouco desfalcada, mas não deixa de ser uma final ganha. Chegaram lá, a CTT está a ganha e consegue, perdeu a final não, a final antecipada da RTP Arena Cup contra a Movistar Riders num jogo de loucos, completamente. Sim. E venceu agora esta semana uma final para o torneio. Está-me a faltar aqui. Foi qualificação para a Thunder Peak. Sim, contra os Into exatamente. the Bridge. Que é que achas que aquela equipa de Into the Bridge também, nem sei bem que te diga, mas já lá vamos. Que é que achas de só ter falhado logo aquelas duas qualificações? Achas que falta algum clique neste tipo de finais à equipa de só? O que é que achas que falta a esta equipa de só para conseguir dar aquele passo para o sucesso? Mais sucesso. Eu acho que só precisa de mais experiência em LAN a nível internacional. Eles estão a fazer muitos torneios internacionais online. E acho que a presença em LAN mais regular iria ali acelerar aquilo que falta, que é o sangue frio para fechar jogos. E não andarmos sempre naquela do típico CS português da emoção. Ai, que vamos aos penaltis com o Helder Postiga a fazer um panenka contra a Inglaterra. Que vamos aqui a prolongamento contra a Grécia e sofremos um gol no último minuto em 2004. Estás a entender? Sim. Isto é uma coisa muito portuguesa, que é viver sempre ali na emoção até o último momento e tudo mais. Portanto, eu acho que a regularidade em LANs internacionais iria ajudar um pouco também a equipa a crescer no ponto de vista de gerir melhor os seus jogos. O Nabo é a pessoa certa para o trabalho, sem sombra de dúvida. Sim, também acho. Conheço o Nabo como poucos e acho que, e aliás, assim que ele começou a pegar mais na equipa, comecei a ver as ideias de jogo dele logo expostas naquilo que só começou a fazer, ainda que de uma forma muito tenue, uma mistura também muito com as ideias de Mute. E na altura eu até falei com ele e o Nabo foi transparente na altura que aquilo que os só querem de um treinador é efetivamente uma pessoa que dê o feedback na hora certa e no momento certo e não propriamente uma pessoa que construa o playbook da equipa de raiz, ok? Sim. Pronto, não é esse o tipo de treinador que eles estão à procura e é por isso que eu acredito que Juve, embora eu adore o Juve, não se encaixe propriamente nas ideias que só Ninguém é tem. analista? Imagina passar o NAP para analista e colocar o Juve Costa. Não. E É ao receita para a contrário. desgraça. Que é ao contrário. Não vou fazer o downgrade à carreira do Juve. O Juve é um jogo de quartos de final de Major, não é? Sim. Passá-lo para analista de uma equipa que não vai a Major. É um downgrade, sim. Não faz aqui grande sentido.
eu acho que os SO estão a um clique de ir a um Major, mas por enquanto ainda não foram, portanto é assim que têm de ser classificados, com muita pena minha. Certo. Mas efetivamente eu acho que sim, falta a experiência em LANs internacionais, nos presenciais, porque a pressão é gigantesca nesse tipo de torneios. E depois pronto, eu já não sei, eu gostaria de ter mais dados a nível de como é que são as relações interpessoais dentro da equipa, como é que é a comunicação durante o jogo, etc. Porque eu sinto que há momentos em que essa parte poderia funcionar um pouco melhor, Sim. mas de facto não tenho. Essa Lá está, informação. não estou na equipa, não estou Claro. no TeamSpeak, não sei como é que as coisas são a 100%. É a sensação que eu tenho, mas posso estar Sim. completamente errado. Às vezes parece que desligam um com um dos outros. Não achas que, por acaso estão aqui a dizer aqui no chat, não achas que só precisava assim de um. Só não tenho analista pelo que nós sabemos. Não achas que Uhum. só precisava de um analista para ajudar a Nabo no Acho que trabalho sim. com a equipa? Acho que sim, já falei disso, inclusive. Quem é que achas que poderia ser Um, esse analista? não sei. Zorlak. Estou a brincar, Não, 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 estou a não. brincar. Coitado, o homem nem tem tempo para se coçar, quanto mais para ser analista full-time de uma equipa com o volume de jogos Que só tem. que os só tem. Não te consigo encontrar aqui nenhum nome. Pois, o problema é esse. Modéstia à parte, era um desafio que eu adoraria agarrar. Não vou mentir. Olha É um só. desafio que eu adoraria agarrar. Um analista efetivamente não tem de lidar muito com a equipa, é mais análise Nos jogos de em si. oficiais e de E de equipas, adversários. sim. Fazer os relatórios, tudo direitinho, etc. Por acaso é um desafio muito interessante, só que lá está. Eu não sei se teria tempo para o fazer, honestamente. Claro. E lá está. Se os só não sentem necessidade, é porque não sentem necessidade e também não vou estar a. A minha opinião é que efetivamente poderiam beneficiar aqui de um analista que lhes fizesse esse trabalho de casa para Claro. libertar ali um pouco a pressão em cima dos jogadores e do Nabo, de trabalharem mais na questão interna da equipe e no seu plano de jogo. Ou seja, imagina, eu presumo, vou assumir que o processo é este. O NAB fará a análise, fará os seus próprios relatórios e tirar as suas próprias ilações sobre aquilo que as equipas adversárias fazem, e depois ele próprio constrói a seguir o plano de jogo em função disso, juntamente com o MUT. Ok? Portanto, se conseguirmos aqui dinamizar um pouco o workflow em que eles pura e simplesmente recebem os relatórios de uma pessoa em que eles confiem, como é óbvio, porque isso é depois uma questão muito importante, tem de ser uma pessoa em que eles tenham confiança que vai fazer o seu trabalho como deve de ser, não é? Claro. E em função daquilo que eles receberam, montam então o seu relatório de jogo. Toda a parte da análise, que é a parte que é mais dura e que demora mais tempo a fazer. Aliás, nós vimos há pouco tempo o Juve no programa da Sara Lima na RTP dizer que ele via cada DM 5 vezes porque ele via os povos todos de todos os jogadores adversários. Que é duro. Muito, Isto muito gasta duro. muito tempo. Horas muito e horas. tempo. Acabaria por dar aqui uma dinâmica de workflow e libertar tempo também à equipa e ao treinador para trabalhar em outros problemas que eles tenham, eventualmente na comunicação, Certo. no evitar os erros mais infantis que eles às vezes cometem e tudo mais. Eu tenho um Era analista. algo que eu gostaria de ver. Eu tenho um analista aqui para cima da mesa. Dios. Então, ele não quer. Quer dizer, era capaz de aceitar a oportunidade, mas eu acho que ele Que é mesmo ser coach. foi fisgado para a cena brasileira e, ao que sei, poderá haver anúncio em breve para a equipa dele para uma organização. Portanto, vai ficar trancado em termos contratuais, mas faria todo o sentido. Ele é bom analista. Sim. Ele próprio admitiu, na altura da Pro League, que sentiu um bocado o impacto de fazer a transição daquilo que é fazer análise de uma equipa Tier 1 contra uma equipa Tier 2. É totalmente diferente, porque as equipas Tier 1, uma das características que têm é que não têm aquele playbook que é CS em cima de carris, que já sabes Claro. que eles têm esta tática, esta tática, esta tática. Eles têm esta tática com 5 ou 6 variações diferentes. Ora, nem ok? mais. Portanto, é muito mais complicado encontrar os tells e as tendências dessas equipas. Mas efetivamente seria uma boa pessoa para assumir esse papel. Mas eu acho que ele está num momento diferente também da carreira dele e não sei se seria ali o passo certo. E se ele saberá melhor que eu, certamente. Sim. Mas acho que ele está bem onde está neste momento, sinceramente. Ok.
Agora para terminar, desde já, malta, já aproveitem para fazer. Estão aqui a falar em Arki, mas acho que o Arki já está mais que acabado da carreira dele. Acho que já não há Já volta a seguiu dar. outro caminho. O Sim, sim, Yuri sim. jogou no outro dia contra ele no CS2, apanhou no matchmaking, Hum, a jogar com amigos e acho que. Enfim, eu acho que o Arki já seguiu em frente. sim. Talvez se surgir uma oportunidade em Espanha ele aproveite. Sim, o meu Agora amigo voltar Cristina, aos sim. só tenho algumas dúvidas. Sim, Não, sim. não, mesmo como treinador, eu acho que faria sentido ver. Sim. É preciso revitalizar a cena espanhola para a portuguesa também crescer. Atenção, Sim, isto sim, sim. é. Ainda por cima agora com o Portanto, fim da da SL. SL Master, Isso é... o que pode beneficiar é a 2Tech, na verdade. Se Sim, a sim, 2Tech sim. conseguir captar a slot. Carlos Mas pronto. KKM. É, fica atento. Carlinhos, tens de fazer o trabalho de casa agora. Oh, Carlos. Bom, CS2 com tag. O que é que vais fazer na próxima quarta-feira? O que é que achas da beta? Já jogaste? Qual é o teu feeling? MR12? Fala-nos um pouco de tudo para terminar. É assim, próxima quarta-feira não vou jogar de certeza porque vou estar a trabalhar num congresso que vai haver em Lisboa de veterinária. Portanto, o meu tempo vai ser limitado. Mas pronto, agora fora de brincadeiras, eu gosto muito da beta do CS2. Acho que é um bom produto inicial. O jogo está muito interessante. Claro que tem bugs e coisas a corrigir. O jogo ainda não está ali no sweet spot. Ainda não Claro. está ao nível do CSGO. Mas tem ali Longe. todo o potencial para ficar 1000 anos-luz à frente À daquilo frente. que o CSGO é hoje em dia, sem sombra de dúvida. Aliás, com o tratamento que os mapas vão levar, porque isto, curiosamente, foi uma das coisas que a malta do chat ficou na altura toda nervosa. É Foi luz. o que eu na altura afirmei, que é o D2 a voltar à map pool já vai ser com o tratamento que o Inferno levou agora e o Overpass. Claro. Pronto. E o pessoal, então, mas eles não tiveram estes anos todos para fazer isso? Malta, Calma. o CS até há um ano atrás tinha 4 developers a trabalhar lá. Eles tiveram de fazer uma transição de engine, tiveram de fazer 2 mapas. Não há gente para tudo. Portanto, agora é que eles vão começar a trabalhar nesse ponto de vista. Portanto, acho que vai ser muito interessante a evolução dos mapas. Os próximos 8 meses vão ser críticos a nível de updates. O próprio Sim. BHT já falou disto. Nós vivemos os tempos negros do Source e os tempos áureos do Source, vivemos os tempos negros do Go e vivemos os tempos áureos do Go, e agora vamos viver os tempos negros do CS2 e vamos viver os tempos áureos do CS2. É assim que a Valve Claro. funciona e é assim que os próprios jogos funcionam, de uma forma geral. Portanto, acho que os próximos 8 meses vão ser críticos e vamos ver muitos updates e muitas mudanças no próprio jogo. Sobre o MR12, é um regressar às origens. Eu cheguei, inclusive, não só joguei MR12 competitivamente, como cheguei a jogar MR9, Ok. porque a dada altura o Source esteve num programa ou numa competição na altura que era a CGS, que até dava na Sport TV cá em Portugal. Mas pronto, era um programa de televisão que tinha CS Source a ser jogado lá. E como aquilo era para ser formato de televisão, começavas com 10 mil dinheiro e jogavas à melhor de 9. Era Ok. MR9. Sim. Portanto, eu cheguei a jogar MR9. Portanto, eu acho que é uma boa mudança tentar aqui encurtar um pouco o tempo dos jogos, Para nós tornar casters os jogos também. mais emocionantes. Para os ah, casters também. men- sim, sem, quer dizer, para os caças, eu já estou tão habituado. Sim. Isso é um problema de alguns caças que eu vejo, eles fazem ali, os mais jovens fazem um BO3, já estão, ei, quero que isto acabe, etc. Mal eles sabem que eu no Face It Major de Londres poucos foram os dias em que eu não fiz 15 horas de estúdio num dia. Portanto, eu pessoalmente já estou muito habituado. Ainda ontem eu fiz um BO3 dos vídeos Pro que durou 5 horas. É, é, Ah, é eu BP. avisei. Que é Pois, BP. VP, É, fazer BO3 de VP é sempre aquela já sabes. replay. Mas sim, para os casters talvez, mas eu estive a fazer as contas, tipo, rondas a 2 minutos por ronda. Sim. De 24 para 30 rondas, vais perder 12 minutos de jogo cada mapa. Não é assim uma diferença tão grande, sinceramente. Não, não, não. Aliás, o FaceTime mudou. Era 10, agora é 20 segundos. Ainda tens mais essa. Sim. Pois, portanto, vais compensar, perdes de uma forma, Claro. compensas da Agora outra. nem mais. Portanto, novamente, 24 rondas a multiplicar por 10 segundos. Pronto, é fazer as contas. Não me Eu acho que apetece, sou-vos honesto. não era necessário fazer esta alteração. Na minha opinião.
Acho que Para estava. o MR12. Sim. Na Eu acho que minha faz opinião. sentido neste momento. Eu acho que faz sentido neste momento, sinceramente. Tentar. Porque lá está, o CS está, em termos de tempo de mapa, está a competir com outros jogos, ok? E estamos a viver numa altura. E agora, falando das transmissões, mas não falando dos casters, Sim, temos de falar do tempo de atenção, o attention span do público, não é? claro. Nós vivemos na geração do TikTok, Sim. em que a malta. Guilhas, desculpa lá a intervenção aqui ao Pedro, mas Diz, Guilhas, força. Dá-lhe, dá-lhe, MR12 dá-lhe. jogava-se em 2002. A única coisa que eles tiraram do Valorant foi mesmo vender as armas, porque de resto é tudo original do CS. O Simple é que, pronto. Não estão a copiar nada do Valorant, nada. Só o vender as armas. É a única coisa que eles foram lá buscar e é das mudanças que eu mais gostei. Vai jogar com as smokes do Source então. Vai ver o que é que são as smokes do Source. Não, mas também sinto o Simple muito, muito crítico com uma beta de jogo. O ser humano é resistente à mudança. Isso Isso é. a questão é que eu já passei por tantas mudanças em 20 anos que já estou habituado. Eu já estou numa fase em que eu abraço a mudança. É preciso refrescar o jogo. Vamos Claro. olhar para outros jogos competitivos, por exemplo, num League of Legends, Sim. num Dota, que estão sempre a sair champions novos, a meta está em Mas o constante mapa é sempre o mudança. mesmo. Eu acho que O também mapa era é sempre o preciso. mesmo, é Acho que também era verdade. preciso. É verdade, e de facto, mas aquele formato de 3 lanes, um rio pelo meio, eu acho que cabe mais às equipas fazerem essas mudanças Sim. e trabalhar com o que o mapa lhes oferece. Por exemplo, no Dota nós vemos muito isso. Eu já vi momentos, eu gosto muito de acompanhar a Dota, e eu já vi momentos em que se jogava com dois heroes na mid lane, em vez de ser um Ok. solo. Portanto, é muito mais dinâmico o Dota do que o League of Legends nesse ponto. Sim. Mas lá está, é um jogo que o próprio developer está constantemente a mudar a meta. Às vezes basta alterar uma linha de um texto de um item que muda por completo a forma de se jogar o jogo. Eu lembro-me de ver jogos de League of Legends a durarem 50 minutos, 60, 70 minutos por mapa, Sim. e já vi fases em que duravam 20. Sim, Portanto, depende muito. É como o CS, pode ser 16-0, um instante. exatamente. Portanto, eu acho que o CS precisa de frescura neste momento. Eu acho que a margem para mudanças é muito curta. Sim, também acho. Que é um jogo super simples de entender e super complicado de dominar. E é isso que faz o CS ser o que é hoje em dia. Claro. Mas efetivamente é tentar trazer alguma frescura ao jogo de alguma forma. E eu acho que o MR12, falando mais especificamente da questão do MR12, em termos de attention span do público, acaba por ser melhor. Porque também as rondas acabam por ser mais emocionantes em algum ponto. A única coisa onde tu perdes é que os esforços Vai façam mudar a economia? Achas? Muda no sentido em que, imagina, tu perdes o pixel agora, Sim. ok? Hoje em dia é fácil tomares a decisão de fazer um force, Sim. especialmente até se plantares a bomba, não é? Claro. No CS2 não é uma decisão tão fácil de tomar. Ora, nem mais. Que se tu perdes os dois pixels e perdes os dois forces, estás a perder 6-0. Claro. Portanto, eu pelo menos nos jogos que tenho feito, se forcei de segunda ronda depois de perder o pixel uma vez foi muito. Eu acho que nunca forcei de segunda ronda depois de perder o pixel. Mas agora lá está. É preciso dar tempo ao jogo para maturar sobre este novo formato e perceber qual é que é a melhor estratégia nesse ponto de vista. Exatamente. Contacto, para fechar, quando é que achas que vai ser o primeiro torneio de CS2? Primeiro torneio de CS2, muito provável, muito possivelmente. Playoffs da Pro League? Não, isso É possível. Sim, É genuinamente possível impossível. que aconteça. É genuinamente possível que aconteça. Será que eles vão querer? Ou será A Valve não quer saber. A Valve não quer saber. Claro. Se eles quiserem lançar um update, eles lançam um update. Agora, claro que a decisão final vai estar do lado da ESL, porque a ESL certamente vai ter acesso ao build anterior do jogo para poder jogar na versão anterior. Depois da Pro League temos e a AM Sydney. Ou é Blast primeiro? Temos a Blast primeiro e depois a AM Sydney. E a AM Sydney eu não vou estar a comentar porque vou estar na Holanda em trabalho. Portanto, vai ser a Blast. Eu apostaria na Blast eventualmente. Achas sinceramente, que... Imagina que o jogo sai para a semana. A SL tem acesso
ao jogo, à build do jogo. Achas que a SL não vai querer ir? Queremos ser os primeiros, queremos colocar já aqui na Pro League o A bem jogo. da competição, Era, a bem da era competição bom que não. era bom que não, porque esta vontade de ser o primeiro a ter o novo jogo é algo para eles aparecerem nas notícias, não Claro. se traduz no melhor produto, sinceramente, porque o jogo efetivamente ainda tem ali algumas coisas a limar. Muitas, sim. E eu acho que o lançamento do jogo virá com uma patch relativamente grande, provavelmente, Claro. com muita coisa corrigida, mas depois, sempre que tu lanças uma patch, tens uma fase experimental dessa própria patch. Claro. Nós no CSGO tivemos uma semana em que a Deagle matava com um tiro no corpo, no início do CSGO. Já com E dois já é um abuso. nos jogos competitivos tivemos de andar a banir a Deagle. Havia um Sim. acordo de cavalheiros que não se podia comprar a Deagle nesse jogo. Claro. Portanto, e para não falar da forma como o revólver chega ao CSGO, não é? Claro. Portanto, é algo que eu prefiro deixar o jogo maturar 1 ou 2 semanas e depois então fazer o primeiro torneio. Portanto, eu acho que entre a Blast e Sydney serão aqui as melhores apostas para fazer o primeiro torneio de CS10. Que imagina que isto mesmo agora para fechar, que já nos estamos a alongar aqui bastante. Não achas que acaba os playoffs da Pro League, CSGO, e logo no torneio a seguir, não sei qual é a distância entre a Pro League e a Blast, mas de certeza que não deverá ser 3, 4 muita. dias. Achas 3, que 4 dias, não estou em erro. não é muito, muito curta a adaptação para os jogadores conseguirem. Ou será que os jogadores já estão a preparar a entrada no CS2? Eles já estão todos a jogar CS2. Pois. Eles estão a treinar e nas horas vagas já estão todos a jogar CS2. Basta irem ver as streams do Robs, por exemplo. Sim. O homem está mais do que batido no CS2. Não me parece. Também o Fox que eu vi o Musha por acaso numa stream e agora, mesmo para encerrar, fica aqui prometido. Numa stream o Musha disse: então ele anuncia a equipa e em vez de estar a treinar no CSGO, que vai ser no que vai ser jogado, pensámos nós, MLP não sabemos. Mas a retake em princípio será no CSGO. Ele em vez de estar a treinar, a meter horas no CSGO, está a jogar CS2. É como tudo. Ele próprio avisou já na última MLP, quando deu a entrevista, que quem queria estar bem era quem tivesse acesso começar logo a jogar full CS2 para ter dar um passo à frente da competição. E eu aí tenho que concordar. Portanto, percebo o ponto de vista do Musha, mas acabo também por perceber o ponto de vista do Fox. Do Fox, sim. São dois diferentes pontos de vista, consigo ver os dois lados da moeda. Portanto, e eu tenho sérias dúvidas que efetivamente a MLP seja jogada no CSGO. Sinceramente. Sim. Também acho que sim. É o último projeto de Fox, achas? Achas que Fox não joga mais? Depois deste projeto será o fim da carreira de Fox? Acredito que sim, sinceramente. Com alguma pena, nós gostamos sempre de acompanhar Sim. o Fox, mas eu acho que para o bem da carreira dele e da memória que nós vamos ter da carreira dele, claro. Ok? Porque eu acho que quando a inevitabilidade da carreira do Fox acontecer, eu acho que é mais importante os fãs do Fox lembrarem-se dos bons momentos do que propriamente lembrarem-se destas últimas experiências falhadas, ok? Portanto, para o bem da carreira dele e do legado que ele vai deixar, acho que faria sentido que fosse o último projeto, a não ser que, efetivamente, tal como o Guilherme está a dizer, aconteça um Last Dance que é extremamente improvável de acontecer. Tenho muitas dúvidas. Eu também acho que muito de certeza que não irá acabar tão cedo, Roman, muito menos Just, ainda menos. Penso que será super, super complicado. Malta, e assim nos despedimos. Amanhã haverá anúncio de segundo convidado. Contago, quem é que gostavas de ver aqui? BHT. BHT. Eu sei que já falaste com ele várias vezes e ele, coitado, a agenda dele está um terror também. Será que vai ser o BHT? Não, malta, não vai ser o BHT, mas quem sabe, também falámos de Nabo. O Nabo está próximo de estar aqui, mas fica... O Juve também. O Juve infelizmente está com outras ideias para a carreira dele, já foi contactado, mas será um jogador da equipa de Reino, a massa que eu vos posso dizer. Amanhã, às 7, vai ser um jogador, que acho que é sempre uma coisa interessantíssima para trazer aqui contato do lado do jogador, como é que é o trabalho. Portanto, malta, amanhã às 7, Coachy. Não era nada mal, Coachy. Mal pensado. Mal? Achas? Eu acho que sim. Eu acho que o Coachy também já o conheço há muitos anos. Seria acho super, que super tem interessante. muitos inputs interessantes para dar, certamente. Sim.
Bom, malta, desde já muito obrigado a todos que estiverem aí. Obrigado, Contaco, mais uma vez por Obrigado, eu. o convite. Obrigado ao Rafael pela grande raid. Malta, vemo-nos segunda-feira, que será quando será realizado o podcast. E amanhã fiquem atentos. Até amanhã, malta. Fiquem bem.